difícil, torcedor. Tá muito difícil acompanhar o que tem sido o Fortaleza em 2025. O time entrou em campo mais uma vez, dentro de casa, diante da própria torcida. E entregou o quê? Um vexame, mais um. Derrota por 2-0 para o Cruzeiro, com um primeiro tempo que foi uma verdadeira vergonha. Não teve entrega, não teve organização, não teve vontade. E o torcedor que saiu de casa num domingo à noite foi embora antes mesmo do intervalo. Não porque não ama o time, mas porque tá cansado de ver sempre a mesma coisa. Um elenco que não corresponde, que não se compromete, que parece fazer questão de jogar a temporada no lixo. E o pior de tudo é ver um treinador do nível do Vojvoda, que sempre foi íntegro, sempre foi correto, chegar no limite. Ele entrou na sala de coletiva, olhou para a câmera, disse que não estava em condições de falar e foi embora. 30 segundos. 30 segundos que dizem mais do que qualquer análise tática. A expressão dele dizia tudo. Não tem mais clima. E vou dizer uma coisa aqui. Não duvido nada que ele tenha entregado o cargo ali mesmo, no vestiário. Porque o que a gente viu ontem foi o retrato de um time largado, de um elenco descompromissado. E o Vojvoda, por mais que cometa erros, já mostrou por anos que é um cara sério, que sabe o que faz. Mas ninguém consegue fazer milagre com um grupo que parece não querer nada. E sabe o que mais revolta? É que o torcedor já entendeu onde está o problema. Tá dentro do elenco. Tem jogador que não quer, tem jogador que tá andando em campo, tem jogador que joga só para cumprir tabela. As chamadas mangas podres. Jogadores que deveriam ser referência e estão sendo âncoras. Estão puxando o time para baixo. A diretoria precisa ter coragem para encerrar o ciclo desses caras. Mas até agora, o que a gente vê? Um Marcelo Paz perdido, sem saber o que fazer. Calado diante da pior fase do Fortaleza em anos. O clube está sendo afundado por dentro e ninguém toma providência. E aí vem a grande pergunta: quem são os influenciadores do mal? São esses jogadores que não jogam, que não treinam com seriedade, que não entregam o mínimo dentro de campo. Esses sim são os verdadeiros sabotadores do clube. Não é torcedor, não é imprensa, não é mídia independente. É quem veste a camisa e não honra ela. E a lista é longa, viu? Tem veterano que já deu o que tinha que dar e continua lá. Tem contratado que chegou e parece que nem sabe onde tá. E não é por falta de estrutura, não. Porque o Fortaleza hoje tem voos fretados, hotel de luxo, salário em dia, tudo do bom e do melhor. E o que o torcedor recebe em troca? Derrota, vexame, humilhação. É frustrante, galera. E não me venham com esse papo de tem que apoiar na alegria e na dor, porque ninguém aqui é palhaço. O torcedor do Fortaleza em 2025 não aguenta mais. E com razão, esse papo de o trabalho foi bom em outros anos, não cola agora. Sim, fomos gratos. Sim, reconhecemos tudo que foi feito. Mas a mesma gestão que levou o time às alturas é a que pode afundar na Série B se não mudar a rota urgentemente. E eu tô falando de uma temporada que começou cheia de expectativa. Patrocínios históricos, orçamento recorde, torcida empolgada. E o que foi entregue? Nada. Absolutamente nada. Só vergonha. Até quando a diretoria vai ficar esperando? Até quando vai assistir passivamente ao time derreter sem reação? Tá na hora de agir. Tá na hora de cortar na carne. Tá na hora de olhar pro elenco e mandar embora quem não tem mais o que oferecer. Vai ter um mês inteiro sem jogos agora. É o momento ideal para reformular, limpar o grupo, trazer gente que queira jogar, que queira brigar, que tenha tesão em defender essa camisa. Porque do jeito que tá, o Vojvoda vai acabar sendo o bode expiatório de um problema que não é só dele. E é revoltante ver o que aconteceu ontem. O Vojvoda, claramente esgotado, o Titi chorando no banco de reservas, um dos poucos que ainda mostra entrega. E enquanto isso, tem jogador dando entrevista dizendo que criaram expectativas, mas ainda não alcançaram nenhum objetivo. Ora, que expectativa vocês criaram, meus amigos? Quem criou foi o torcedor, que acreditou no projeto, que encheu o estádio, que comprou a ideia. Vocês não entregaram nem o básico. E o pior é que parece que ninguém sente vergonha. O torcedor está cansado. E se a diretoria não acordar, a torcida vai cobrar como tiver que cobrar. Porque o clube é da torcida. E a SAF não muda isso. Inclusive, cadê o conselho da SAF agora? Porque para demitir gente foi rápido. Mas para cobrar resultado, para olhar para o CEO, para fazer uma avaliação do que está sendo feito, cadê? Sumiu. E o Marcelo Paz?
Só aparece pra fazer vídeo com a toinha, pra abrir porta de elevador, pra postar história no Instagram. E o clube? Afundando? E ninguém faz nada? Tá na hora de dar nome aos bois. Tá na hora de parar de fingir que tá tudo bem. O Fortaleza de 2025 virou uma caricatura do que já foi. Não tem identidade, não tem alma, não tem futebol. A atuação contra o Cruzeiro foi constrangedora. E olha que o placar podia ter sido pior. E a pergunta que fica é: até quando isso vai continuar? Porque o torcedor merece mais, o Vojvoda merece mais e o clube merece respeito. Mas para isso precisa ter coragem. Coragem para mudar enquanto é tempo. Esse desabafo aqui é com base em tudo que tá acontecendo, em tudo que o torcedor tá vendo, em tudo que a gente acompanha dia após dia. Não adianta mascarar. Não adianta fingir que é crise passageira. Isso é estrutural. É de dentro. É gente que precisa sair. É renovação que precisa ser feita já. Porque senão, meus amigos, a conta chega. E quando chegar, vai ser tarde demais. A situação do Fortaleza em 2025 é mesmo um nó cego. Daqueles que parece que só vai se desfazer com um corte radical. A verdade é que quando a casa tá pegando fogo, não dá pra ficar limpando só a poeira da sala. Tem que abrir a porta, puxar a mangueira e apagar as chamas que estão consumindo tudo. E o que a gente vê no Fortaleza hoje é justamente isso. O fogo queimando a estrutura do clube, da torcida, do time e até da gestão. Não dá para ficar iludido achando que uma boa vitória aqui, um jogo melhor acolá, vai salvar a temporada. A realidade é dura, cruel e exige medidas urgentes. Porque a inércia só faz o problema crescer. O Vojvoda, que já provou ser um técnico sério, já mostrou serviço, está exausto, sem respostas. E não é para menos. Imagine você, treinador, chegar todos os dias, fazer o seu melhor, tentar de tudo, mudar esquema, motivar o elenco, dar puxão de orelha e nada surtir efeito. Jogadores que não entregam, que não querem jogar, que são só um peso dentro do grupo. Isso destrói qualquer profissional. E a gente viu isso na coletiva. O silêncio, a saída rápida, a recusa em falar. Isso mostra o quanto o ambiente está tóxico, mas não é só o treinador que precisa reagir, não. Quem tem o poder de mudar isso é a diretoria, é o presidente, é o conselho. E aí entra o Marcelo Paes, figura central nessa crise toda, porque não dá para aceitar que em pleno 2025, com tanto recurso, tanta estrutura, tanta receita, o Fortaleza esteja nessa situação. Fica claro que a gestão, que tinha potencial para alçar o time a outro patamar, está deixando a desejar. O presidente parece mais preocupado em aparências e redes sociais do que em resolver os problemas reais do clube. Isso deixa o torcedor revoltado, indignado. É uma mistura de tristeza com raiva. Porque ninguém quer ver o clube da sua vida afundar assim. E mais, o torcedor já não engole mais aquele papo velho de vamos apoiar em qualquer circunstância. Claro que tem que apoiar. Tem que estar junto, mas tem limites. Quando o time entrega um futebol medíocre, quando os jogadores andam em campo, quando não há uma linha clara de trabalho, quando a vergonha é rotina, aí a paciência acaba. O torcedor quer ser respeitado, quer ver esforço, quer ver vontade. Quer ver alguém dentro do clube que não tenha medo de tomar decisões difíceis, de colocar ordem na casa, de cortar quem não serve mais. Porque no futebol não tem espaço para acomodação. Agora tem mais um ponto fundamental nessa equação, que é o elenco. Aquela galera que veste a camisa, que deveria representar a força e o orgulho do Fortaleza, está, na visão da torcida e da imprensa, sendo o principal problema. Jogadores que não se comprometem, que não treinam sério, que parecem estar ali só para cumprir contrato, isso é um veneno para o time. E não é só criticar, é cobrar. Porque quando se contrata, se investe, é para ter rendimento, para honrar o escudo, para fazer o torcedor feliz, e não essa apatia e esse futebol de quem não quer nada. Alguns nomes aí que chegaram com expectativa e que até agora não mostraram nada, são símbolos dessa decepção. O Davi Luiz, o Tinga, o Paulo Fernandes e outros que simplesmente não entram em campo ou quando entram não acrescentam nada. Isso não é apenas falta de qualidade técnica, é falta de atitude, é falta de caráter. E o pior, esse tipo de postura contamina o grupo.
acaba com o clima, faz quem realmente quer jogar e representar bem o clube perder a motivação. E aí vem aquela dúvida cruel: por que isso está acontecendo? Por que jogadores que ganharam muito dinheiro para vestir a camisa do Fortaleza simplesmente não entregam? As razões podem ser várias, mas o fato é que a cobrança não está sendo efetiva. Quem tem que colocar ordem, cobrar resultados e punir os irresponsáveis está parado, perdido ou com medo de agir. Isso cria um ambiente onde o comodismo e a falta de compromisso se tornam norma. E quem sofre é o clube, a torcida e quem trabalha sério. Outro detalhe que ninguém pode ignorar é o aspecto financeiro e estrutural. O Fortaleza vive um momento de grande investimento, com patrocínios fortes, com um orçamento robusto que muitos clubes do país gostariam de ter. Então, não é por falta de dinheiro ou estrutura que o time está mal. E isso torna a situação ainda mais absurda. A SAF, que deveria ser a solução, o investimento que traria profissionalismo e resultados, está sendo questionada pela torcida. E não é por achismo, é porque a torcida quer respostas claras, quer ver o dinheiro sendo bem aplicado, quer saber para onde está indo essa grana toda. E o que se vê até agora são dívidas que aparecem do nada, falta de transparência, decisões questionáveis e uma gestão que não se mostra preparada para comandar o time nessa fase crítica. O torcedor se pergunta: cadê o investidor? Cadê a promessa de profissionalização? Cadê o compromisso com o clube? Porque o que a gente vê é que o time está afundando e ninguém dá satisfação. A cobrança nas redes sociais é enorme e tem fundamento. Além disso, o Conselho de Administração da SAF, que tem o papel fundamental de fiscalizar, de puxar a orelha e tomar decisões importantes, parece invisível. Não se vê ação concreta. E enquanto isso, o time continua patinando. Isso deixa claro que para mudar de verdade, precisa de uma reformulação geral, não só no elenco, mas também na gestão. Não adianta trocar técnico, trocar meia dúzia de jogadores e achar que vai resolver. O problema é mais profundo. E sabe o que mais dói? É ver um time que já foi gigante, que já encantou o país, que já fez campanhas históricas, perder a identidade assim, afundar na mediocridade. A torcida sente isso, sente o vazio, sente a vergonha. O time que chegou à final da Copa Sul-Americana, que bateu de frente com os grandes, hoje parece outro clube. Um time que não tem alma, que não tem gana, que não tem nada além da camisa. E mesmo essa camisa está sendo desrespeitada por quem está dentro do campo. O desabafo do Vojvoda foi só a ponta do iceberg. É a expressão de um profissional que não aguenta mais, que já fez de tudo, que já tentou de tudo e que está vendo seu trabalho ser jogado fora por uma estrutura que não colabora. E o torcedor percebe isso. A indignação é geral, a revolta é grande e a cobrança também. Por isso, a hora é agora, não pode esperar. O mês de junho, sem jogos, é o momento ideal para fazer o que tem que ser feito. Cortar quem não serve, renovar o elenco, contratar quem queira jogar, organizar a casa. É a chance de dar um choque no time e na gestão, porque se continuar assim, a tendência é piorar. E ninguém quer ver o Fortaleza Série B, muito menos um time sem alma e sem orgulho. E a torcida, que é quem sustenta o clube, precisa estar unida, precisa continuar cobrando, precisa exigir mudanças. Porque o Fortaleza não é só um clube, é uma paixão, uma identidade, uma história que merece respeito. E para honrar isso, precisa de pessoas comprometidas, de um elenco que jogue com vontade, de uma gestão que tome decisões duras e corretas. O cenário é difícil, mas não é impossível. É hora de arregaçar as mangas, de deixar o orgulho de lado e fazer o que precisa ser feito. Porque a torcida merece, porque o Vojvoda merece, porque o clube merece. E só vai voltar a brilhar quando todos entenderem que no futebol, como na vida, não existe milagre, existe trabalho sério, compromisso e coragem para mudar. Esse é o momento do Fortaleza, esse é o momento de dar a volta por cima, mas para isso tem que ter atitude, tem que ter pulso firme, tem que ter respeito pelo que representa esse clube, que a diretoria acorde, que o elenco se renove e que o Vojvoda, que já deu provas do seu valor, tenha um ambiente para trabalhar e mostrar que ainda pode fazer história. Enquanto isso não acontece, o sentimento que fica é só um: frustração. Porque quem ama o Fortaleza sabe que ele pode muito mais.
Sabe que essa fase ruim vai passar, mas só vai passar quando o clube, de cima a baixo, decidir virar a página de verdade. E a torcida vai estar aqui cobrando, apoiando, mas exigindo o respeito que merece. Porque Fortaleza não merece menos do que isso. É isso, galera! Vamos continuar acompanhando, debatendo, cobrando, porque o amor pelo clube é grande, mas a cobrança também tem que ser. Só assim a gente consegue transformar essa crise numa oportunidade de recomeço. E no fim, torcer para que o Fortaleza volte a ser aquele time que encanta, que emociona e que faz a gente vibrar do jeito que só um verdadeiro clube do coração pode fazer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um rumor que vem ganhando força nos bastidores do futebol nacional tem movimentado as redes sociais e os torcedores brasileiros. Lionel Messi, o astro argentino considerado um dos maiores jogadores da história, teria falado muito bem do Fortaleza Esporte Clube, causando um verdadeiro burburinho na internet. A informação, ainda não confirmada oficialmente, tem sido alvo de especulações em grupos de torcedores, páginas especializadas e perfis dedicados a notícias do futebol mundial, deixando a torcida do Fortaleza em estado de alerta e muita expectativa. De acordo com fontes não oficiais que circulam em redes sociais, Messi teria sido questionado sobre clubes brasileiros em uma entrevista recente. Seja em algum evento particular, em uma conversa reservada ou até mesmo em um bate-papo informal, e surpreendentemente elogiou o Fortaleza, destacando a paixão da torcida, a organização do clube e a qualidade do futebol apresentado. O comentário, por mais que pareça inusitado vindo do craque argentino, ganhou repercussão imediata, já que Messi raramente faz declarações sobre clubes fora do cenário europeu, onde sua carreira se consolidou. O burburinho tomou tal proporção que torcedores do Fortaleza começaram a alimentar a esperança de uma possível aproximação entre o camisa 10 e o clube cearense, principalmente pensando em um futuro pós-europeu, quando Messi estiver em busca de novos desafios. Embora pareça um sonho distante, a ideia de Messi comentando positivamente sobre um time do Nordeste brasileiro é o suficiente para inflamar o imaginário da torcida e gerar uma onda de entusiasmo nas redes. Especialistas e jornalistas esportivos também passaram a analisar essa suposta declaração, tentando entender os motivos pelos quais Messi poderia demonstrar interesse ou, pelo menos, admiração pelo Fortaleza. Alguns argumentam que o clube tem investido bastante em infraestrutura e em revelar talentos, além de mostrar uma força muito grande no cenário do futebol brasileiro nos últimos anos. Outros destacam que a paixão e a vibração da torcida são fatores que encantam qualquer jogador, mesmo os que já têm uma carreira consolidada internacionalmente. Apesar da ausência de uma confirmação oficial, o simples fato de Messi ter citado o Fortaleza, ainda que em tom elogioso e casual, já é motivo suficiente para manter o assunto quente. Não é incomum que rumores desse tipo ganhem vida própria, alimentando sonhos e especulações que podem ou não se concretizar. Seja como for, o Fortaleza ganhou uma visibilidade extra e uma dose de prestígio internacional que certamente pode atrair mais atenção para o clube e para o futebol do Nordeste. Enquanto isso, os torcedores seguem na expectativa, compartilhando mensagens, vídeos e memes, na esperança de que um dia o nome de Messi possa estar de fato ligado ao Fortaleza, seja em um futuro distante ou mesmo em uma oportunidade inesperada. Até lá, o clube segue sua caminhada no Campeonato Brasileiro, agora com um motivo a mais para brilhar: o respeito e, quem sabe, a admiração de uma lenda viva do futebol mundial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.